Tudo de novo. A emoção é grande. Estamos inaugurando o nosso canal Cetrasol aqui na unidade do Tapanã, Belém, Pará, para todo o planeta. Então foi um trabalho de 5 meses, de muita dedicação, muito esforço da nossa equipe toda, à frente do nosso coordenador Mauro Vilhena, e nós desenvolvemos todo esse trabalho. E hoje chegamos aqui, depois de 5 meses, com esse projeto. Isso tudo com apoio da Rádio Brasil. Em menos de 48 horas botou o nosso projeto no ar, através da TV, da rádio. E a gente vai ter 24 horas diretamente. 24 horas todo dia. Então, se você perde a palestra hoje, não tem problema. Mais tarde, 9 horas, 10 horas, 11 horas, é só você acessar www.cetrasol.vocenoar.com. Você fazendo isso, automaticamente a palestra que você não assistiu ao vivo vai estar lá, já gravada, e você vai assistir toda aquela palestra. Então não tem essa de dizer, não vou assistir. Não. A partir de hoje você vai ficar aí e vai ter durante 24 horas, durante a semana toda, a gente está botando novos palestrantes, com palestras. Você internauta aí, chega e pede, diz qual é o tema da palestra que quer. E a gente vai atender você. Porque nós todos, nesse momento que estamos passando de turbilhão, do planeta de prova e expiação, o planeta de regeneração, então está essa confluência toda, todo mundo angustiado, não sabe mais o que é nada. A gente abre o noticiário, é só aquele espremamento de sangue. Só de Covid, morreu tanto, enquanto que aqui no nosso canal vai ter só música, vai ter palestra elucidativa. E é esse mecanismo que a gente vai trabalhar durante os anos todos. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar o novo normal. Hoje, a partir do momento que eu não me tirar de fora para dentro, de dentro para fora, não vai ter nada. Eu vou usar máscara, porque eu ficando aglomerado, eu ficando não respeitando o meu semelhante, eu vou estar ali fazendo com quê? Um desrespeito. Então eu não vou ter que exigir nada de governante nenhum. A, B, C ou D, não importa. Então é isso. O nosso canal vai realizar isso. A partir de hoje, você vai ter 24 horas escutando música e tudo. E a gente tinha que agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores que nos deram toda a força nesse projeto desde o início. Desde fevereiro, quando começou mesmo o grosso mesmo. Eles pediram para não citar, mas a gente vai quebrar o protocolo e vai citar. Daniel Loureiro, Mauro Vilhena, eu, Antônio Carlos, Adélia, Reinaldo Vieira, a Selma, a dona Denise Nunes, o Afonso Henrique lá em Barcarena. Então foram essas pessoas que compraram o nosso projeto, a nossa ideia, e disseram, vamos lá. E estamos lançando a evangelização juvenil, que vai atender todas as idades. Porque agora, nesse novo formato do virtual, é quando você não vai sair de casa, mas você vai interagir com os jovens que vão estar aqui. E a gente está com uma equipe boa, que é o Tomé, a Laura e o Raul. Esses três vão estar ali dando suporte junto com o Gilmar Castro vai estar lá dando suporte todo na evangelização juvenil. Então, fazendo o quê? Haver um direcionamento para as pessoas, porque aqui no Cetrasol só vai poder ficar 12 pessoas, devido ao nosso protocolo da organização social
que da Anvisa que só pode ser 12 pessoas e obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre uns, para não haver a contaminação do vírus. E tem o uso de máscara, álcool gel, todos aqueles protocolos todos. E assim nós acabamos a apresentação e vamos chamar o nosso coordenador, Mauro Vilhena, para poder ler a mensagem que servirá de apoio para a nossa reunião daqui a pouco. Mauro, todas as coisas. Obrigado. Boa noite a todos. Então vamos dar início a esta palestra desta noite. E eu irei ler uma mensagem do livro Pão Nosso. O título da mensagem é O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajudará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas 3:17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenação e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num cargo de glória magnificante. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em sua mão e em seu espírito, reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada a salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados no serviço terrestre, por uma era melhor, mantendo acesa no coração o desenvolvimento, a causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então essa mensagem é do livro Pão Nosso. Então vamos fechar os olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso irmão, esse ser que melhor exemplificou o amor na face da terra e que nos deixou este grande legado e que falou também que aonde o mar estivesse reunido em seu nome, lá ele estaria. É com esta convicção que damos início a esta palestra desta noite, pedindo a permissão dos nossos mentores espirituais para que possa influenciar o nosso palestrante desta noite, o nosso irmão Rui Carlos, e que nós possamos daqui emanar os nossos mais puros sentimentos a todos os trabalhadores desta casa, aos nossos vizinhos aqui, o bairro do Tapanã como um todo, aos nossos parentes e amigos e a todos, Senhor, que possamos estarmos atentos para tudo que será dito aqui hoje, para que seja de fácil entendimento e que a gente possa, no momento adequado e propício, pormos em prática todos esses ensinamentos que sabemos que são tão relevantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Aos governantes das nações,
para que possam cada vez mais estarem atentos e preocupados, de fato, com a população e que possam legislar em favor desses mais favorecidos, Senhor. Então, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que Deus nos abençoe e nos guarde, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, o nosso irmão Rui Carlos é o nosso palestrante desta noite e o tema é a caridade com os criminosos, é o tema desta noite, tá? Rui Carlos, meu amigo, fique à vontade. Boa noite a todos. Estamos mascarados pela necessidade da saúde, mas sem dúvida nenhuma os nossos olhos dizem tudo. Os olhos falam mais às vezes do que a face inteira. Então, que nossos olhos estejam voltados para Jesus e seus trabalhadores que estão comandando esta tarefa, sem dúvida nenhuma muito importante para todos nós. Na noite de hoje, vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente no item 16, capítulo 11 do Evangelho que fala do amai-vos uns aos outros, e que no item 16 tem uma mensagem importante de caráter mediúnico que foi colocado pelo nobre codificador na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e tem como tema a caridade para com os criminosos. Esta é uma mensagem importante, porque, assim como todas as outras do Evangelho, foi ditada pelo espírito Isabel de França. Ela foi irmã do rei Luís XVI. Durante a Revolução Francesa, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram presos com toda a corte, levados para uma prisão na capital de Paris, e ela, durante todo o tempo que esteve com eles estiveram antes de serem mortos, já que eles foram guilhotinados, ela esteve com eles amparando-os, reconfortando-os, ela que na época tinha 30 anos. E era uma mulher muito virtuosa, eminentemente votada à vida religiosa, era católica fervorosa. E você pergunta, mas por que Kardec coloca no Evangelho uma frase de uma católica? Porque dentro dela existem princípios da doutrina espírita, existe o princípio da caridade, do amor ao próximo, que nós não podemos desprezar. Então é o tema do nosso estudo que vai ser a base para a nossa conversa na noite de hoje. E é interessante começarmos com o nosso passeio, identificando o nosso comportamento quando nós abrimos as páginas dos jornais, especialmente as páginas policiais dos últimos anos, que nos são disponibilizadas. Hoje não são pelo jornal que a gente compra, às vezes quando pode ou quando quer, ou mesmo nas redes sociais. A página policial, há muitos anos atrás, era uma página, e hoje ela é um caderno inteiro. E eu já tinha de perguntar, mas por que isso? Porque o escândalo, sem dúvida nenhuma, ele surge efeito. O escândalo motiva a sociedade. O escândalo mexe com as pessoas. O escândalo financia os grandes meios de comunicação do nosso planeta. Por mais que Jesus tenha dito que ele é necessário, mas há daquele por quem vem, a maioria nossa gosta desse tipo de comportamento. E quase sempre abrimos as páginas policiais e quando vemos um irmão nosso, não só no nosso bairro, mas de outros bairros da Grande Belém ou de qualquer cidade deste país, porque a violência urbana não é só de Belém, é de todo o Brasil, que sai de todos os países desse planeta, especialmente no momento presente, nós dizemos assim, graças a Deus que esse camarada morreu. Não adianta a gente mentir, a gente diz isso. Mas na realidade, na noite de hoje nós estamos aqui para estudar uma outra visão de nós verificarmos essa situação. De nós analisarmos essa situação e se é válido nós procedermos desta forma. Se nós, na realidade, estamos nos comportando como cristãos, no momento em que esposamos estas frases, esse comportamento, no momento em que
o nosso café da manhã é vermos os jornais, que muitas vezes quando a gente aperta sai sangue. E nós gostamos que saia mais sangue, nós ficamos satisfeitos, quando na realidade. Isso nada mais são do que os efeitos de uma sociedade falida, a qual infelizmente no dia de hoje nós estamos vivendo efeito de uma família mal estruturada. Porque se hoje nós temos aquele que rouba o celular, que rouba a carteira, que rouba os bancos, que assalta, estupra, e faz outro tipo de violência que possamos imaginar, que não são apenas esses, eles são efeitos de uma má criação, de uma má estrutura familiar, que muitas vezes não teve a capacidade de dizer não no momento certo. E nós, pais do século XXI, não podemos ser aqueles que concordamos com tudo. Temos que, na realidade, sabermos dizer não, porque o não, muitas vezes, é necessário para podermos construir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, aqueles que estão conosco, que não são, por acaso, de efeito do contexto social. Mas essa é uma outra situação que nós vamos analisar no correr da nossa conversa. Nós poderemos dizer que, na primeira frase, nós podemos, será que esse camarada que eu vejo nas manchetes de jornal, que era estuprador, um ladrão, um assaltante de banco, um camarada da saidinha bancária, alguém que me assaltou no ônibus, colocou a arma na minha cabeça, e que agora eu vejo na manchete de jornal que ele desencarnou por uma ação policial, ou mesmo na briga entre seus comparsas, qual é o meu comportamento crítico em função a isso? Será que, na realidade, eu devo me comportar de uma forma que aplaudirisse? Ou como é que eu devo me comportar nessa situação? Todos nós cristãos temos um modelo, um guia de condução. O nome dele, não importando que religião cristã exista nesse planeta, chama-se Jesus. E ele é o nosso modelo e guia de caminhar. E nas horas em que nós nos vemos envolvidos com a mídia que está ao nosso redor, com as notícias que estão perto de nós, qual é o nosso comportamento? A primeira ideia que deveremos ter é pensarmos como é que Jesus se comportaria nessa situação. Como é que ele agiria com relação ao marginal? Ele, que ainda na sua juventude, na pequena vila de Nazaré, em determinada ocasião, assustou a sua mãe. Ele tinha mania de dar água, ele tinha praticamente 12, 13 anos, ele tinha mania de dar água a quem passava pela estrada, a conversar com as mulheres que coletavam água na fonte, a conversar com mercadores, com os limpadores da rua, com todas as pessoas que justamente tinham um contato direto com a vida do povo de Nazaré. Em determinada ocasião, ela olha e vê que ele estava conversando com um dos maiores marginais daquela cidade. Ele assaltava caravanas, ele era um marginal de alta periculosidade. Ela diz: meu filho, você está conversando com esse homem é perigoso. Ele olha para a Maria Santíssima e diz assim: minha mãe, ele também é meu irmão. Por isso, eu tenho que lhe dar atenção. Vai na cozinha da casa, pega um pouco de refeição, um pouco de água, e dá para o transeunte, sem perguntar quem ele era, passa horas conversando com ele sobre o reino de Deus, e depois o despede. Quando ele se despede, olha para aquele menino de aproximadamente 12 para 13 anos e diz que quer uma lembrança dele. E pede para que ele dê para ele a cuia que ele havia bebido água, que na época era feita de madeira, não tinha metal, e ele dá para ele com todo prazer, Jesus dá para ele. Essa frase tem muito a ver com o capítulo que nós estamos estudando na noite de hoje. Amarmos uns aos outros. Esses seres, todos nós, espíritos que estamos aqui reunidos nesta noite, num corpo assim, começando por mim, mas que dentro de nós, o Espiritismo nos ensina, existe alguma coisa a mais, não só o Espiritismo, mas as outras religiões nos ensinam, as religiões que se dizem espiritualistas,
que nós não somos só esse monte de músculos, de células, de cabelo branco, de roupa, mas que dentro dele tem uma energia que costuma ser chamada de espiritual, que foi criada por Deus. Então todos nós somos criações divinas, todos nós somos criação de um único Pai. Tivemos os nossos pais carnais, que nos deram a aparência física, a nossa fórmula morfológica de ser, nosso nariz comprido, né? Nossa altura foi dada pelos nossos pais através da genética. Entretanto, o que está dentro de nós, que comanda as nossas ações, que chama o nosso espírito, a nossa alma, quem fez foi Deus. Só que quando ele fez este ser, ele fez simples e ignorante. O que é simples e ignorante? Não sabe o que é certo e o que é errado. E no correr dos milênios, estamos nós aqui, no dia 21 de abril de 2021, época da transição, depois de um ano muito difícil, que foi 2020 para todos nós, continuamos nos adaptando a uma nova realidade, mas que na realidade nos diz que nós estamos aqui outra vez, por exemplo, do Espírito, em corpos diferentes, mas com um espírito que já evoluiu muito no correr dos milênios. Hoje nós não somos parecidos como éramos há milênios atrás, na época em que nós corríamos dos dinossauros, vestíamos peles de animais, éramos cabeludos, éramos feios, hoje nós estamos até bonitos, né? Do cabelo bem cortado, bem vestido. Imagine você naquela época, quando você queria uma mulher, você pegava ela pelo cabelo e levava ela para dentro da sua caverna. Hoje você, se for fazer isso com uma dama, ela vai levar você como Maria da Penha, você vai ser preso, né? Então, você sabe que os tempos mudaram, as coisas mudaram, e hoje nós estamos numa época diferente, e evidentemente que nós passamos essa evolução. Mas nós todos estamos em estados diferentes, estados espirituais diferentes. Isso você pode notar até com os filhos de vocês, ou com os nossos filhos. Eu tenho 4. E digo a vocês que cada um deles são diferentes uns dos outros. Cada um deles são diferentes. Tenho 3 consanguíneos e uma de adoção. E para espanto, os 3 consanguíneos são meio desafinados comigo. Eu quero ir para o Tapanã, eles querem ir para o Tenoné. Eu quero ir para o Tenoné, eles querem ir para São Brás. É sempre assim, sempre foi assim. E eu procuro administrar isso porque eu sei que eu não posso dizer agora tu vai para o Tapanã, senão tu vai, não adianta. Os dias de hoje você tem que conversar, você tem que sentar, você tem que colocar na mesa os pós e os contra, e através desses pós e os contra, você procurar, através do que se chama de renúncia, abrir mão de determinadas coisas para não brigar com eles. Por quê? Porque os nossos filhos não são iguais uns aos outros. Podem ser até parecidos conosco, mas são muito diferentes. Mas por que são diferentes? Porque o espírito que está dentro dele não é igual ao nosso. Diz, mas tal pessoa puxou para tal. Não existe puxar. Existe similitude. Se uma pessoa se parece com a outra, não é que ela é igual a outra, mas é que ela gosta de ser igual a outra. Ela simpatizou com o que a outra gosta. Então você não pode, justamente, tentar criar isso é do próprio espírito. Então, na realidade, se hoje nós temos os nossos irmãos criminosos, que muitas vezes eles cometem desatinos, como nós temos acompanhado nas redes sociais, de vários tipos, que eu não estava aqui citar, porque nós estamos acompanhados por desencarnados que talvez estão participando do nosso estudo e justamente não nos cabe escandalizá-los, mas cabe dizer que eles estão procedendo dessa forma porque o seu estado espiritual ainda é um estado infantil, um estado de evolução espiritual infantil. E você vai fazer dizer, mas por que ele não cresce? Porque Deus não tem pressa em nenhum de nós cresçamos. Deus não vai chegar conosco e dizer, vocês todos têm que ser caridosos, senão você não. Caridade, amor, paciência, misericórdia, benevolência, indulgência são virtudes que nós ganhamos no correr dos milênios. Que nós adquirimos através dos nossos esforços. Deus quer que isso aconteça. Ele não tem pressa. E por assim ser, ele quer que a criança se torne adulto, depois adolescente, vá evoluindo até se tornar alguém que realmente seja espírito maduro, como muitos estão na nossa frente. Então o que acontece com esses espíritos inferiormente malfeitores?
nós dizemos conhecer. O que é que nós dizemos conhecer? O Evangelho. Nós, na maioria que estamos aqui, devemos já frequentar a missa, né? Alguns de nós devem estar aqui. Não adianta a gente dizer, estou no centro espírita, não vou missa, isso é hipocrisia. Não devemos agir assim. Deveremos ter a nossa religião. E o Espiritismo diz para nós que se não somos espíritas, deveremos ter outra religião nesse planeta. A religião é a tábua de segurança para nós. Então nós já ouvimos falar disso no protestante, no evangélico, no espírita. Já ouvimos falar de cristianismo em todo local. O que é que está faltando para a gente? A gente absorver isso. A gente colocar no nosso coração. Que nós só conseguimos fazer através da vivência. Que não será do dia para o outro que nós conseguiremos fazer. Querem ver o exemplo? Eu chegar com vocês e dizer, vocês têm que perdoar o maior inimigo que vocês têm. A Maria Nossa, vamos fazer uma enquete aqui, não vou dizer que vou fazer agora, começando por mim, vamos fazer uma enquete. Vocês vão ter que perdoar neste instante o maior inimigo que vocês tiverem. E quem não estiver de acordo vai sair da sala. Pode ser que até eu saia, essa sala está vazia, porque nós não estamos preparados para perdoar. Não estamos preparados para perdoar. A primeira frase do Calvário, que Jesus diz na Sexta-feira Santa, que é a frase do Calvário, a primeira palavra que ele fala lá, é um desafio para nós. Pode perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, para esses seres que infelizmente agem com esse desequilíbrio, qual é a nossa finalidade? Perdoá-los. E uma das formas de perdoá-los é não comentar os seus erros, não fazer propagação dos desequilíbrios humanos, porque isso não faz crescimento a ninguém. Imagine você, de posse com um jornal, no seu trabalho, comentando com os colegas um crime hediondo que tem acontecido na nossa cidade, pensando que está sozinho, quando perto de você está um desencarnado que foi alvo do crime. Ele desencarnou em função do crime. Como é que ele vai se sentir quando você estiver comentando isso? Como é que vai se sentir o próprio criminoso se já desencarnou? Então você tem que ter esse cuidado. Mas evidentemente que isso é uma questão que nós vamos conseguindo lentamente, perdão aos nossos semelhantes, porque temos que entender que mesmo no estado de ignorância que se encontram, são nossos irmãos, são filhos do mesmo Deus. Eles vieram da mesma fonte de origem. Por conseguinte, não podem ser discriminados. Evidentemente que isso não significa nós convivermos com o erro, nós convivermos com o equívoco do outro, não. Mas nós temos a capacidade de aprendermos a perdoar, a relevar. Há muitos anos aconteceu um crime hediondo na época de Belém, aí no Coqueiro morava um casal, já de uma idade mais ou menos avançada, junto dele a sua filha, era de criação, eles não tinham podido ter filho, tinham criado uma menina, que na época tinha 15 anos, e os ladrões, os malfeitores entraram na sua residência e amarraram a moça, pediram os bens todos, e não satisfeitos, a estupraram e mataram. Esse na época foi um crime de conotação muito grande na cidade. E eu me lembro que na época o pai da moça foi chamado à entrevista, como ele estava se comportando com a perda da filha, estava com a mãe no lado, na época da TV Marajoara. E ele disse assim: eu sei que a minha filha nunca mais poderá conviver comigo. Sei que não posso trazê-la à vida de novo. Mas também sei que não tenho o direito de desejar a morte para o algoz da nossa vida. Por isso, eu o perdoo e peço a Deus que o perdoe. Este comportamento foi para a sociedade na época um escândalo, porque todo mundo pensava que ele ia dizer assim: eu vou até o último momento para cumprir a justiça, eu vou fazer a justiça. Mas quem somos nós para fazer a justiça com o outro? Deus é o Senhor da justiça. Eu tenho que fazer a minha parte e entregar nas mãos de Deus. Perdi sim,
mas sem dúvida nenhuma, se perdi, é aquilo que não era meu. Foi uma prova que eu tive a experiência de viver para ter a oportunidade de me robustecer. Então, é interessante que nós não caiamos na cilada da condenação dos nossos irmãos. Mas, acima de tudo, nós tenhamos a capacidade de vibrar por eles. Muitos deles não sabem que nós conhecemos. E nós não somos ignorantes dentro de nós. Já ouvimos falar do Evangelho há várias vidas, estamos apenas ouvindo falar mais uma vez. Nós já ouvimos falar do Evangelho de trás para frente, da frente para trás. Pode apenas estar em nós. Então, nós já sabemos disso. Mas muitos não sabem. Muitos não tiveram a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo. O momento da nossa evangelização, em que em cada canto da nossa cidade nós temos um templo religioso, não importa que denominação tem. Afinal, todas as religiões estão certas. Basta-nos apenas entrarmos nas portas que estão abertas e procurarmos a Jesus que está de braços abertos para nos receber. Então, sem dúvida nenhuma, a quem muito se deu, que somos nós, muito será pedido. O que é que será pedido de nós? Mais caridade, mais amor, mais paciência, mais misericórdia, mais indulgência. Considerando que mais do que nunca, o mundo não precisa de feitores, de censores, de fazedores de justiça, mas acima de tudo de plantadores de amor e de fraternidade no coração dos outros. É um trabalho de todos nós. Um trabalho do homem moderno que não pode passar única e exclusivamente pelos conceitos tradicionais do cristianismo que se limitava a 4 paredes. Hoje o cristianismo está nas ruas, está nas feiras, está nos supermercados, está nas filas de atendimento aos programas sociais, está em qualquer local que a gente possa imaginar, e que nós tenhamos essa capacidade de dar o nosso testemunho de amor, de solidariedade ao nosso semelhante. Então, que tenhamos o cuidado, evidentemente, de não condenarmos os nossos irmãos e não os censurarmos, porque na realidade eles não sabem o que nós sabemos. E Jesus mesmo diz que a pouco se sabe, pouco será pedido. E neste momento essa frase de Jesus nos leva a uma análise. Por que essas pessoas têm pouco? Por que essas pessoas têm tão pouco? E elas cometem isso, esses desequilíbrios. Estão em todos os campos. Não vamos só pensar o crime propriamente urbano, mas o crime político, o crime social, o crime da exploração da venda de vacinas, dos países pobres para os países ricos, dos países ricos para os países pobres. O mundo já teria que estar todo vacinado. Não está por quê? Porque a ganância financeira de alguns não permite que a produção seja direcionada a todos os países do planeta. Porque isso, egoísmo, que ainda existe nos homens, também é um crime. E por que essas realidades acontecem em nós? Em primeiro lugar, analisemos que todos nós temos filhos, temos netos, ou temos crianças que estão sob a nossa responsabilidade, que não são por acaso que estão conosco, porque se Deus nos deu, é porque nós temos a responsabilidade de educá-los. A escola dá para eles a instrução, mas não dá a educação. A educação quem dá somos nós, através de nossos exemplos de moralização, de dignidade humana. Mas como você vai ter moralização de dignidade humana se seu filho chega com um celular, ou chega com uma pulseira de ouro na sua casa, ou chega com um cordão de ouro na sua casa, ou com uma carteira, quem sabe com 10 mil reais, e você olha para ele e diz, eu encontrei ele na rua, e você diz para ele, meu filho, que bom, trava porque nós estamos precisando. O que você está fazendo? Você não está educando os princípios cristãos necessários. Você não está fazendo que ele acorde a sair da situação do pouco que ele tem para ter mais. Qual é a sua função como educador? Meu filho, devolva isso que você recebeu. Eu me lembro, antigamente, muitos de nós já temos uma idade avançada, já temos mais desenvolvida, a maioria aqui mais jovem, nós temos alguém dessa época, e quando a gente trazia alguma coisa da escola,
que não era permitido para nós, no outro dia, porque eu tenho certeza que a gente ia ter que voltar e no meio do dia a gente pegava uma coça, uma chinelada, sei lá, uma cinturada para aprender a não mexer na coisa dos outros. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar meu pai em um determinado local e lá tinha um brinquedo do meu desejo infantil, que eu não consegui ter, não tinha condição na época. Era o famoso ferrorama, não sei se alguém lembra disso. E o ferrorama estava rodando no chão. E eu, curiosamente, fui mexer no ferrorama e daqui a pouco só vi minha orelha ficando vermelha, que era meu pai puxando, dizendo assim, não pegue naquilo que não me pertence. Isso servia como um freio na minha vida toda para as coisas que eu tive a oportunidade de ver, que não me deixaram meter a mão onde não era chamada. Então vejo a importância nossa, como educadores, como formadores do caráter desta juventude, desta infância, que hoje, infelizmente, não tem locais para esporte, para lazer devido. Como seria bom se tivéssemos uma escola em tempo integral que permitisse que as crianças chegassem de manhã, ela ficasse se alimentando, que ela tivesse aulas de ginástica, de karatê, de judô, de esporte, que sabe, de piano, de música, de carimbó, seja lá o que fosse, e só à noite fosse para casa. Não! Para diminuir a nossa responsabilidade, mas acima de tudo para ter a oportunidade de justamente encher o seu tempo. Hoje a gente tem que estar atrás do outro, que às vezes está na rua jogando bola, fazendo isso, fazendo aquilo, porque a gente não tem espaço dentro da casa da gente, essas casas são pequenas, não permite que a gente tenha uma grande condição, mas isso não significa que nós não possamos sentar e conversar com eles. Eu me lembro, há muitos anos eu viajava para o interior, sempre aos sábados, e não me saiu da mente um fato que eu vi no ônibus, em que a família de lavradores subiu no ônibus, eram aproximadamente 8 filhos, a mãe dos 8 filhos, e todos seguros na saia, na barra da saia da mãe. E o ônibus estava de frear, iam para lá e para cá, mas não largava de jeito nenhum. E quando não estavam seguros na barra da saia da mãe, estavam seguros na barra da saia, na calça do pai. Hoje a gente vê o contrário, né? Eles vão embora, eles se afastam, e às vezes a gente reclama, por que está acontecendo isso? Porque nós, desde que eles eram tenros, pequenos, não construímos nele essa familiaridade, essa conversa, essa assistência que eles precisam de nós. Porque ela vai fazer com que eles se tornem no futuro homens de bem. Nós construímos os homens de bem do nosso país, do nosso estado, desse planeta, através de uma educação digna. Mas eu não posso ser aquele que diz, nos dias de hoje, faz o que eu mando, mas não faz o que eu digo, isso não existe mais. Você tem que dizer, faz o que eu mando, mas dar exemplos dentro do que você está mandando. Você não pode dizer, não faz isso e fazer. Você não pode fazer isso. Principalmente numa época em que a droga oficializada está em todos os locais. Em que a droga oficializada está nos aniversários até de crianças. Em que consumir a droga oficializada tornou-se uma coisa natural. E nós temos que atentar que nós temos que ter cuidado, equilíbrio, zelo pelos nossos menores, para que eles cresçam e nós não tenhamos um dissabor que eles sejam, no futuro, propriamente delinquentes, seja em qualquer área da sociedade. Porque muitas vezes a pessoa se forma, tem um anel bonito, né? Uma formatura bonita, mas quando ele chega ao cargo, que ele angariou muitos anos pelo estudo, ele acaba se tornando um bom profissional, que só pensa em si, em extorquir, em mentir, em enganar os outros, desprezando o valor da profissão que abraçou. Isso não é um homem de bem. E é feito de quê? Da mal criação que eu dei. Então é muito importante essa questão da nossa criação para o dia de hoje, para a formação de dias melhores. Sem dúvida nenhuma, hoje na nossa cidade nós temos escutado que o nível de marginalidade diminuiu, que os crimes diminuíram. Mas será que diminuíram? Será que na realidade temos condição
de vir até meia-noite, lá da entrada do Tapanã para cá, a altas horas, caminhando, será que já temos coragem disso? Acredito que não. A gente tem que ter cuidado, pois afinal, a gente tem que se preservar das violências que sempre estão por aí. Mas por que isso está acontecendo? Porque, infelizmente, a questão da marginalidade ainda existe. E ela mata mais do que uma guerra de grandes proporções. Nós temos que trabalhar para que ela diminua. E ela só diminui no momento em que a família se estrutura, em que a família se torna realmente, não apenas uma simples família, mas uma família que, apesar de não ter esse teu pão em cada dia, mas tem o maior pão a dar para a sociedade, que é a dignidade dos seus membros na formação do caráter do que está no exterior. Todas essas situações poderão dizer para nós e dar-nos a tentação de imaginarmos que nunca o planeta vai mudar, que todo tempo ele vai ficar assim, que ele vai se tornar desta forma. Não. Deus cuida de cada um de nós, assim como cuida das nossas vidas. E tudo está se renovando, tudo se renova no universo. Até a nossa cara, se nós formos olhar no nosso espelho amanhã, não é a mesma de hoje, porque nós envelhecemos um dia. É normal, o corpo físico se deteriora, o nosso espírito não, porque tudo evolui. Então essas coisas desaparecerão no planeta, à medida que nós plantarmos no coração dos outros o amor. Nós temos ouvido muito das nossas religiões evangélicas, com todo respeito às suas tradições, que Jesus já está vindo. Ele vem numa nuvem ali na Baía do Guajará, com trombetas, né, dividindo as cabras dos bodes. Mas nós temos que atentar que isso é um simbolismo evangélico. Jesus já começou a vir há muito tempo. No momento em que ele começa a nascer no coração de cada um de nós, não só nessa noite, mas em todos os dias. Quando temos a capacidade de ouvir mais o outro, de perdoar, de ter misericórdia, de ter indulgência, de ter paciência, de ter amor, especialmente com aqueles que nos batem, nos ferem, Jesus já está nascendo dentro de nós. Essa é a vida que Jesus acontecerá em nós e que vai fazer com que o mundo se transforme. E quando nós nos transformamos, nós nos tornamos seres que têm a capacidade de transformar os outros. Nós não transformamos os outros pelos discursos. Eu posso fazer o maior discurso do mundo, mas eu não convencer ninguém. O que é que transforma as pessoas? O nosso modo de ser. Quando nós transformamos os nossos filhos, a nossa esposa, aqueles que estão conosco, quando nós damos exemplos de vida, exemplos de segurança, exemplos de amor, de dedicação, nós transformamos toda a nossa família, transformamos o nosso bairro, o nosso vizinho, das pessoas que começam até a se espantar conosco. Quando nós tínhamos o comportamento A e de uma hora para outra, começamos a ter o comportamento B. Um comportamento bem mais diferente, bem mais amoroso e tem a capacidade de entender os outros. Essa é a mudança do mundo, que sem dúvida nenhuma virá à medida que nós tivermos a capacidade de permitir que ele venha. Existe uma frase do Evangelho, no livro do Apocalipse, o último livro do Velho e do Novo Testamento, escrito por João, o evangelista João Evangelista, na ilha do Patmos, a qual tem uma passagem que Jesus diz assim: eis que estou em vossa porta e bato, se abrirdes, entrarei e estarei convosco. Que porta é essa? A porta do nosso coração. Ele está batendo, mas ele não vai empurrar, porque esta porta não tem chave. Só que tem chave somos nós. Nós que vamos abrir a porta, permitir que Jesus entre na nossa vida e através de entrar nessa nossa vida nos transforme. E através dessa transformação nós transformamos tudo que está ao nosso redor. Sem dúvida nenhuma, as violências existem, mas elas são temporárias. Faz parte do nosso mundo ainda de provas e expiações, está se transformando num mundo de regeneração, no qual, sem dúvida nenhuma, esta variável será bem menor. Nesse momento, você nos vem na mente a seguinte pergunta: então, qual será o nosso comportamento com relação aos criminosos?
Aqueles que estão nos presídios superlotando os presídios brasileiros, um dos sistemas presidiários mais em déficit do mundo, onde os presos são tratados com desumanidade nas celas, onde deviam ter 2, tem 100, onde a promiscuidade, a violência existe, onde a droga norteia. Qual é o nosso comportamento? Pelo menos, se não temos condições de visitá-lo, e tenhamos a capacidade de orar para aquelas pessoas que lá estão. Me lembro de uma grande trabalhadora da doutrina espírita, já desencarnada, ela tinha um costume todas as manhãs. Ela abriu o jornal, em vez dela estar verificando quantas pessoas haviam morrido de marginalidade ou tuberculosidade, ela lia o nome de cada um deles e ia rezando por cada um. E orando por cada um deles. Era uma trabalhadora na mesa mediúnica de uma determinada casa espírita da cidade. Em determinada ocasião, ela estava no trabalho e uma entidade quis se comunicar. Foi permitido e a entidade disse: estou aqui para agradecer de todo o coração o carinho que eu recebi de uma participante desta mesa, mesmo eu tendo morrido desamparado, mesmo eu tendo morrido assassinado, ninguém lembrou-se de mim, meus familiares, ninguém, e essa única pessoa orou por mim. E essa sua oração serviu para me ajudar de conforto na minha recuperação. Estou me recuperando, auxiliado por meus espíritos amigos, e certamente em breve estarei de volta ao planeta Terra para recuperar aquilo que não nos bateu. Então atentem o quanto é importante a nossa oração pelos desencarnados. Jesus diz assim, no sermão profético, quando ele separa as ovelhas dos bodes, e diz que cada um de nós será contado à direita ou à esquerda. E nós seremos contados à direita quando também visitarmos os presos. Estive preso e foste me visitar. Eu serei contado à esquerda quando eu detectar que eu tive irmão presos e não fui visitar. Se eu não tenho condição de ir lá, se eu não tenho condições de frequentar os presídios e dar um desequilíbrio, eu pelo menos quando orar, Deus avisa, irmãos são meus, pedindo que Deus os ampare e auxilie, ajudando nas suas horas difíceis. Me lembro da época em que Belém ainda era pequena, que tinha rebeliões do presídio São José, ali no centro de Belém, e quando acontecia era um pavor entre aquelas casas que tinham lá perto do presídio, e as pessoas se preocupavam mais em gritar, fechar as janelas, do que orar pelas pessoas que lá estavam. Esquecendo que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, que todos nós tenhamos essa capacidade de orar pelo aquele que tem necessidade, que sofre a dor e o desamparo. Finalmente, poderemos dizer que em determinada ocasião a vida deu muitas voltas. Vamos imaginar que nós sejamos apanhados por uma prova divina. Nós temos a oportunidade de ajudar com a nossa própria vida alguém que não tenha comportamento equilibrado. Que precise, quem sabe, de uma doação de sangue para sobreviver e que só eu possuo o fator RH. E por ele ser alguém desequilibrado, alguém fora do contexto da sociedade tido como marginal, eu vou dizer, esse não, meu sangue ele não vai ter. E os Espíritos dizem que se eu tiver a oportunidade que eu faço. Porque isso será contado nos meus débitos para que eles sejam enviados. Sem dúvida nenhuma, esta passagem evangélica é uma grande chamada de atenção para o nosso comportamento com relação aos nossos irmãos desequilibrados, que estão, mas não são. Nenhum de nós ainda é. Todos nós estamos. Seremos o dia que alcançarmos o máximo da nossa caminhada, que é a proximidade de Deus. Garanto que estamos muito longe, começando por mim. Mas por enquanto, quando estamos caminhando, temos que ter a responsabilidade de nos auxiliarmos uns aos outros, entendendo que essa é a nossa grande função enquanto encarnados nesse planeta.
peçamos a Jesus a oportunidade e que Ele sempre nos dê o pão dos seus ensinamentos que nos aliviam o coração. Obrigado a todos pela atenção e pelo conselho. Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui na tua casa, Pai. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Esperança, onde haja desespero. Verdade, onde haja mentira. União, onde haja discórdia. Luz, onde haja treva. Alegria, onde há tristeza. Ó Divino Mestre, não procure tanto ser consolado quanto consolado. Ser amado quanto amado. Ser compreendido quanto compreender. Porque é dado que recebemos. Perdoando que somos perdoados. Amando que somos amados. E desencarnando que nascemos para a vida eterna. Ó Pai, essa peça chega até Ti e seja transformada em bênção de luz e força a todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, na vibração do Teu amor, da Tua harmonia e da Tua doce e santa paz. Que nós possamos voltar para os nossos lares nesse mesmo clima, de muita tranquilidade, Pai. Abençoa a comunidade do Tapanã, envolve todos em bênção de luz, força, energia positiva. Abençoa também todos que estão passando por esse momento de transição da Covid-19, que eles possam receber a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. Abençoa todos. Abençoa os nossos governantes, que eles possam ter discernimento e tomar decisões e não usar em benefício próprio, e sim da coletividade. Muito obrigado, bom Deus, por tudo. E ajuda que na próxima quarta-feira possamos estar aqui no mesmo horário para dar continuidade a mais uma reunião de estudo. Que assim seja. Na próxima quarta-feira é o Júnior Santa Helena com o título da mensagem: A Fé e a Caridade, às 18h45. Muito obrigado e até quarta-feira.